Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar com vocês sobre imunidade. Como que a gente pode melhorar a nossa imunidade, né? Tem gente que fala aumentar a nossa imunidade, mas eu acho que a imunidade ela pode ou cair ou ficar muito boa, né? Que é normalizar, deixar ela no ápice do que o ser humano pode em termos de imunidade. Mas primeira coisa que eu quero falar aqui, eu vou falar um monte de coisa, não vou me aprofundar em cada uma delas, porque é muito conteúdo que eu vou falar aqui. Então realmente anote e eu recomendo que você vá pesquisar, tá? Não acredite em mim, não acredite em ninguém que você vê na internet, por aí e tal, nem profissional de saúde, desconfie. Acredite desconfiando, sabe? Ouça e vá pesquisar, vá ouvir várias opiniões de várias outras pessoas, vários outros profissionais, várias linhas, da linha alopata, profissionais da medicina integrativa, nutrição funcional, naturopatas, fitoterápicos, acupunturistas. Vá ouvir diversas opiniões, beleza? Então eu vou dar algumas opiniões aqui, eu vou dar a minha opinião, com alguns conteúdos assim que eu já estudei, estudo e já pratico e tal. Então tem muita coisa que eu vou falar aqui. Você deveria ir atrás, vai estudar mesmo, de preferência em inglês, porque é onde tem mais conteúdo. E vai ter profissionais que vão pensar diferente, tá? Normal. Em qualquer área, principalmente nessa linha da ciência, vai ter profissionais que vão pensar de uma forma, outros vão ser contra essa forma, e enfim, tem tudo isso. E muitos têm estudos para os dois lados, tá? Então esse negócio de tipo, olha, achei um estudo aqui que está falando isso e tralalá, é mais profundo que isso, essa questão de estudo, de ciência e tudo mais, tá bom? Então, não acredite em mim, apenas ouça, reflita aí se é útil para você, vá pesquisar antes de você testar qualquer coisa. Se sentir inseguro, não pratique, procure profissionais para te acompanhar e tudo mais, enfim, tá bom? Então, vá fazer os seus estudos. Então, beleza, vamos começar a entrar aí no conteúdo de imunidade, porque tem muita coisa para falar. Detalhe, como eu falei, não vou aprofundar nesses conteúdos, mas vou gravar conteúdos depois sobre vários desses temas. Então, se você tiver interesse em alguns desses temas, ou alguns desses temas mais específicos, comenta aí, porque aí eu fico sabendo e posso dar prioridade para eles, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, de mim, né? Quem sou eu e tal? Bom, se você ainda não me conhece, eu sou o Tarso, eu estudo saúde. Eu acredito que há mais de 15 anos, tá? Já pratico há muito tempo várias coisas, já testei no meu corpo várias coisas. Então eu sou um entusiasta, eu sou interessado pelo assunto, eu gosto de estudar, de testar, ouvir várias opiniões e tal. Mas sou uma pessoa comum, não sou profissional da área, então sou uma pessoa comum e procuro praticar na minha vida, tá bom? Então você faça suas pesquisas também, busque, vá atrás, desenvolva esse interesse por você conhecer mais o seu corpo e tal, e isso vai te ajudar bastante, até mesmo a escolher os profissionais que vão te acompanhar, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Na minha visão, a gente tem que começar pelo básico. Imunidade, primeiro o básico. O que é o básico? Melhorar a qualidade do sono. A gente tem que melhorar a qualidade do sono, não tem jeito, tá? Sono tem tudo a ver com imunidade. Então depois falamos sobre sono mais profundamente e tal, mas tem muito conteúdo por aí que já dá para você pesquisar. Hidratação. A maior parte das pessoas vivem desidratadas e elas não fazem nem ideia. Às vezes elas têm sintomas, elas não sabem o que é, às vezes elas acham que é normal viver com aqueles sintomas, e até pessoas que acham que não tem sintoma nenhum, quando você vai descobrir, elas têm, e muitas vezes é por desidratação. Não consomem nem quantidade boa de água e nem água de boa qualidade. Água de boa qualidade, com um pouquinho mais de pH do que se fala por aí e tal, tanto que elas são mais caras, tá? Elas são um pouco mais caras, essas águas com pH melhor, mas isso também é um assunto para... tem muito chão aí para a gente falar de água, né? Então, sono, hidratação, básico. Exercício físico, básico também. Não tem como falar de imunidade e não falar de exercício físico. Nós somos humanos e humanos se movimentaram a vida inteira.
a gente agora está criando uma vida moderna mais sedentária e está achando que isso é normal, né? Então, e outra coisa, exercício, a atividade do dia a dia não substitui exercício. O fato de você subir escada, limpar o chão e tudo mais, você cansa, mas não substitui exercício. Então procure adotar aí exercício 3 vezes na semana, pelo menos, de uma intensidade razoável, de meia hora de treino e tal. Tem muitos tipos de treino, dá pra gente falar também disso em vários outros conteúdos e tal. Tá? Então exercício físico fundamental. O que mais que dá pra gente fazer aqui? Já falamos dos básicos, exercício físico, e aí vou começar a entrar em alguns outros temas, tá? Que talvez não seja comum a você. Tenta abrir um pouco a cabeça caso você nunca tenha ouvido falar desses temas, beleza? O que mais que eu faria? Certo? Então eu vou falar tudo como eu faria ou como eu indicaria para as pessoas que eu conheço, que eu gosto, que eu me importo. Então, mesma coisa para você, porque eu também desejo a mesma coisa que eu quero para mim, eu quero para você, mas você vai ter que descobrir o que funciona para você, beleza? Eu ainda trabalharia a questão de eliminação de vermes e parasitas. A maior parte das pessoas está cheia de vermes e parasitas, e mesmo quando fazem protocolos para eliminação de vermes e parasitas, eles voltam, tá? Então é um processo constante ao longo da vida a eliminação de vermes e parasitas. Não adianta achar que você está limpo de vermes e parasitas e vai ficar o resto da vida. Porque aí você come uma outra coisa, você come um alface, uma outra fruta e vem mais vermes e parasitas, tá? E você tem que eliminar também. Então a maior parte das pessoas tem vermes e parasitas e não sabe. É até estranho, as pessoas não gostam de pensar nisso, tá? Que tem verme dentro dela e tudo mais, mas tem. Então, eu trabalharia muito nessa questão de eliminação de vermes e parasitas. Outra coisa que eu trabalharia muito é eliminação de metais tóxicos. Tem muito, né? Bromo, mercúrio, alumínio, enfim, tem um monte de metal tóxico aí. E o que acontece? Esses metais tóxicos, eles competem com os nutrientes. Então, às vezes, você vai lá, está consumindo um nutriente tal, está achando que você está se fortalecendo, mas às vezes o seu corpo nem absorve esse nutriente, porque tem metal ali onde entraria o nutriente, principalmente os minerais, né? Então eles competem. E aí você perde minerais e tudo mais, não consegue absorver. Sem falar que os metais tóxicos, eles fazem as suas glândulas e todo o seu metabolismo, né, virar uma bagunça. E tem metal tóxico em um monte de coisa, em panela de alumínio, em desodorante de alumínio, amálgama tem mercúrio, tem outras coisas que tem mercúrio também, então tem muita coisa aí que a gente vai pegando. O próprio ar está cheio de metal pesado, está tão poluído, né, que a gente absorve os metais pelo ar mesmo, a água tem cloro, tem um monte de coisa, então tem muita coisa de metal atrapalhando o nosso corpo. Tá? Então a gente precisa constantemente eliminar metais tóxicos, tá bom? O que mais? Olha, intestino, extremamente importante trabalhar o intestino, melhorar o intestino, tem muita coisa que dá para fazer com o intestino, né? Para melhorar o intestino. Então, uma das coisas que eu faria é me alimentar com alimentos com mais fibra. Isso é básico. E outra coisa, colocar alimentos fermentados, para ele trazer aí probióticos, né? Para colocar mais bactérias boas dentro do nosso intestino. Então, eu trabalharia muito a questão do intestino. O intestino está totalmente ligado com a imunidade, tá? Então, muito importante trabalhar o intestino. Outra coisa que eu faria, limpeza do fígado e da vesícula, tá? É bastante útil também. Tem pessoas que torcem o nariz para isso, tem protocolo para isso, tá? Muitas pessoas já fizeram, eu já fiz, e para mim me ajudou bastante, então eu não posso nem falar. E as pessoas que eu sei que fizeram, também ouço ótimos benefícios, tá? Tem médicos que recomendam também, então não é uma coisa assim esotérica que só pessoas fora da linha da medicina, fora que não acredita muito nessa linha alopata. Não, tem médicos que recomendam alopatia também, mas que também falam dos benefícios da limpeza do fígado e da vesícula, tá? Principalmente médicos numa linha mais integrativa. Enfim,
Eu trabalharia muito a limpeza do fígado e da vesícula também, que aí tem protocolos de fazer de tempos em tempos e tal. Outra coisa que eu considero extremamente importante é jejum. Faria jejum. Faria não, né? Eu faço, então eu recomendo muito jejum. Jejum aumenta a imunidade, melhora a imunidade, né? Vamos falar melhora, porque tem muitas pessoas que não gostam que fale aumenta, né? Melhora a imunidade, então jejum extremamente importante, e dá para começar jejum devagar, tá? Você pode começar fazendo seus próprios testes aí. Eu não sei quanto tempo você consegue ficar em jejum depois que você acorda, mas vamos supor que você só consiga 8 horas. Um dia eu tentaria 8h30, 9 horas, depois tentaria 9, 10, 11, 12, e ir aumentando aos poucos, tá? Eu me preocuparia primeiro, antes do jejum, em me hidratar muito e melhorar minha alimentação, que eu já vou entrar nesse ponto da alimentação. Então eu me preocuparia muito mais com isso antes de colocar o jejum, apesar de que o jejum é muito útil, mesmo que a sua alimentação esteja uma bagunça. Mas eu preferia melhorar minha alimentação primeiro, tá? Focando na alimentação, eu daria muita ênfase numa alimentação mais alcalina, com mais alimentos crus possível. Então, pelo menos eu tentaria 70% a 80% do meu cardápio cru. Tá? Tentaria isso. Se eu não estivesse conseguindo, tentaria pelo menos 50%. Mas a alimentação alcalina é muito importante. Outra coisa que eu faria, incluiria muito verde, tá? Verde escuro. Colocaria muito mais folhas escuras. Tem um monte aí, né? Rúcula, agrião, escarola, couve, tem um monte de folha aí que dá pra gente colocar. E isso melhoraria bastante a questão em termos de quantidade, tá? Não ia colocar 1, 2 folhinhas, como se fala muito por aí, não. Ia fazer saladas e saladas e tal, ia trabalhar bastante essa questão de ingestão de verdes. Outra coisa que eu também faria era tomar suco verde, tá? Então colocaria bastante suco verde na minha vida e no meu dia a dia, que isso vai aumentar a ingestão de verdes, porque a gente não tem a prática de comer saladões assim. Normalmente quem come salada, mediano ali, ainda come male um prato básico, né? E olhe lá. E normalmente é comum ver aí pessoas que dividem o prato, metade salada, metade outra coisa. Então eu iria direto para o suco verde, porque ele ajuda a aumentar a ingestão de verde no nosso dia. E é extremamente importante. O que mais que eu colocaria aí? Tem muita coisa que dá para falar, né? Ingestão de frutas, nossa, fundamental. Colocaria frutas vermelhas, o quanto desce aí. Amora, mirtilo, morango. Com tudo que eu falo aqui, quanto mais orgânico você conseguir comprar, melhor, tá? Mas eu sei que no Brasil, primeiro, que não é nem fácil encontrar orgânico de tudo, segundo, que eles são mais caros. Então depois eu vou falar sobre essa questão de orgânicos e tal, mas eu daria ênfase ao usar orgânico, os alimentos que mais têm agrotóxico, certo? Então eu daria atenção para comprar eles orgânico, e os que têm menos, aí a gente vai vendo, né? Mas eu focaria bastante nisso. Então frutas, certeza, frutas. E o que mais? Olha, aí a gente vai entrar no ponto de alimentação, de nutrientes e tal, né? Mas tem mais algumas coisas que dá para falar antes da gente entrar nesses pontos. Banho frio, tá? Banho frio, pode ser até banho gelado mesmo, se você conseguir colocar gelo. Tem técnicas aí na internet que dá para falar, por exemplo, do método Wim Hof, que já está ficando bastante difundido aí no mundo, e é fantástico. O cara faz coisas incríveis, e mesmo quem é novato, mas segue o protocolo dele, as coisas dele, realmente tem um impacto muito grande na vida de todo mundo. Então eu recomendo bastante, e dá para começar só com chuveiro, tá? Então um chuveiro frio e tal, começar tipo com 2 minutos, 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos de banho frio. Isso já melhora a imunidade, tem estudos realmente que falam disso, então só o banho frio já ajudaria. Se puder ser gelado, aí você vai elevando o nível, né? Mas não precisa ser gelado logo de cara. Outra coisa que eu não falei, extremamente importante, exercícios de respiração. Faria também exercício de respiração. A oxigenação do organismo vai fortalecer demais aí a imunidade, tá?
Aí também entra aquela questão de treino, de exercícios, você vai oxigenar, então é importante os exercícios, eu colocaria os dois, tá? Exercícios aeróbicos e anaeróbicos, tá? Colocaria os dois, mas os aeróbicos têm essa questão muito mais, né, do cardiovascular e tal. Então, extremamente importante a oxigenação do organismo. O que mais que dá para fazer? Olha, tem tanta coisa já que eu estou pensando aqui que daria para colocar uma lista enorme. Então, vamos começar a falar de algumas outras coisas mais básicas antes de entrar em umas outras mais excêntricas, né? Que as pessoas não gostam muito aí. Ou as pessoas não, né? Quem não conhece torce o nariz e tal. Mas vamos lá. Então, o que eu começaria a pensar em termos de nutrientes? Pô, pensaria muito em vitamina C. Vitamina C, está cheio de alimento que tem vitamina C, por exemplo, limão, acerola, goiaba, laranja, tangerina, então tem muita coisa aí. Tomaria, por exemplo, 2, 3 limões por dia mesmo, tá? Então, vitamina C eu ia caprichar. E, aliás, a vitamina C é uma das mais fáceis de aumentar os níveis, de absorver e tal. Não precisa ficar usando esses negócios de efervescente C aí, não. Fruta rica em vitamina C já vai ajudar demais. Eu só suplementaria a vitamina C se eu não estivesse conseguindo de forma alguma pegar dos alimentos. Porque para mim, eu sempre dou foco primeiro nos alimentos. Depois eu entro em suplemento. Para mim, suplemento é exatamente para isso, para suplementar. Cheguei num nível, ou eu preciso subir rápido, e com o alimento eu não conseguiria, então eu estou bem deficiente em algum nutriente, então eu preciso subir rápido, e aí eu uso o suplemento, ou eu não estou conseguindo dos alimentos por alguma razão, de repente razão de absorção, não sei, alguma razão, estou tendo hipersensibilidade a certos alimentos que teriam aquele nutriente, eu não estou conseguindo, então vou tentar numa forma ainda mais pura, né? Ou, claro, quando você é atleta, e aí você precisa de suplemento, porque só na alimentação você não vai conseguir atingir certos níveis. E aí entra um ponto, né? Até mesmo atleta, principalmente atleta de alto nível, quando você treina muito, você derruba a sua imunidade. Isso já é sabido. Então o exercício também precisa ter ali uma ponderação, se você quer trabalhar a imunidade, né? Porque eu também sempre tive uma vida de atleta e eu sei que realmente a gente gosta de testar limites e tal, e isso derruba a nossa imunidade, não tem jeito, tá bom? Então, não é porque a pessoa é atleta de alta performance que a imunidade dela tá maravilhosa, não. Então tem muita coisa aí para se avaliar. O que mais? Tá, vitamina C, selênio, eu focaria bastante em melhorar o selênio. Selênio tem bastante na castanha do Brasil, tá? Chamada também de castanha do Pará. O que mais? Zinco, cobre, magnésio. Então procura aí os alimentos ricos em zinco, cobre e magnésio. O magnésio é um problema. Muitas vezes a gente não consegue elevar os níveis de magnésio com alimentação. E aí precisa da suplementação. A suplementação, problema da suplementação oral, por exemplo, a suplementação do magnésio dá para ser oral, intravenosa e transdérmica, tá? E aí o problema da oral é que muitas vezes ela altera o intestino, pessoas ficam com o intestino solto e tal, e aí quanto mais você vai tentando aumentar o magnésio via oral, costuma dar esse problema. Então uma ótima forma de absorver o magnésio é de forma transdérmica, tá? Aí a transdérmica fica mais dificinho aí de conseguir, porque às vezes você precisa da receita, né? Se você for mandar manipular e tal, fazer um spray e tudo mais, às vezes você vai precisar de receita. Mas enfim, fica a dica aqui que magnésio... Aliás, alguns profissionais de saúde falam que o magnésio, ele está deficiente na maior parte da população do mundo. Tem pessoas que falam que no seu consultório a média é de 90% está carente em magnésio. Então, o magnésio é extremamente importante para a imunidade e para todo o organismo, tá? Ele participa de várias questões enzimáticas do metabolismo e tudo mais. Ele é excelente para o coração, ele melhora a circulação toda, tá? Então, o magnésio é excelente, recomendo muito estudar sobre o magnésio. Ah, uma importantíssima que eu não falei, vitamina D, né? Que na verdade é um hormônio D, mas foi erroneamente chamada de vitamina. E aí temos alguns problemas aí, né? A vitamina D a gente não consegue na alimentação.
Então a gente tem só duas saídas na vitamina D. Ou você toma sol nos horários adequados ali, que são os mais adequados, das 10 às 2 horas, que são os horários que os dermatologistas ficam loucos, que falam que a gente não tem que tomar sol esse horário. E é para tomar sol sem protetor solar, só que aí você não precisa ficar torrando no sol, tá? 15 minutos, por exemplo, no sol, aí vai de acordo com o nível da sua pele, tá? Então, quanto mais claro você for, menos tempo de sol você precisa, quanto mais escuro, mais tempo de sol você precisa. Mas, falando ali uma média, nesse horário aí, com boa parte do corpo descoberta e sem protetor solar, pelo amor de Deus, e você vai conseguir melhorar os seus níveis de vitamina D. Mas isso não é garantido, porque também depende de outros fatores dentro do seu organismo. Às vezes você está conseguindo o sol, mas você não está conseguindo metabolizar direito e transformar ali a vitamina D, subir a vitamina D e tal. O sol do inverno, por exemplo, do outono e do inverno, não é a mesma coisa do sol do verão, da primavera. Então, às vezes, se a gente está num período desse, a gente precisa suplementar. Também não sei onde você mora, certas regiões do mundo, mesmo em certos horários aí, vai ser difícil você elevar o seu nível de vitamina D, então vai precisar suplementar. Suplementar com o quê? Vitamina D3. Eu já vi estudos falando também dos benefícios da D2. A D2 é de uma fonte vegetal, a D3 é de fonte animal. E aí sim, vegetarianos e veganos vão se incomodar com isso, tá? Mas eu não garanto que a D2 funcionaria tão bem quanto a D3. Tem gente que fala que sim, tem estudo que fala que sim, tem profissionais que falam que sim, profissionais que falam que não. Então, aí vai de você, vai dos seus estudos e vai dos seus testes. Se você quiser testar a vitamina D2 e estiver funcionando para você, está elevando, maravilha. Mas se não estiver, eu falaria da D3 mesmo, mesmo sendo de fonte animal, tá? E caso você não saiba, eu realmente sou vegetariano estrito, mas algumas coisas é difícil nesse quesito. Por exemplo, se a D2 não está funcionando, você vai precisar da D3, tá? Aí tem coisas que eu recomendaria estudar mais sobre a vitamina D3, sobre a vitamina D, protocolo Coimbra, tem muito conteúdo aí na internet, conteúdo bom, mas também tome cuidado com as bobagens que tem aí pela internet, tá? O que mais? Já falamos de muita coisa aqui. Outra coisa que melhora muito a imunidade, ozonioterapia. Já é utilizada em outros países, no Brasil ainda fica patinando, né? Mas ozonioterapia melhora demais a imunidade. Outra coisa que eu olharia, por exemplo, vitamina B12. A vitamina B12, por mais que ela nunca é associada direto ali com a imunidade, né? As pessoas não falam muito, nem os profissionais falam muito da B12 com imunidade, mas vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma relação aqui. A B12, e ela pode estar baixa até mesmo em onívoros, tá? Qual a questão? B12 baixa, e não só B12, tem o magnésio baixo também, por exemplo, ambos podem dar depressão. Pessoas depressivas têm uma imunidade mais baixa, ou seja, você está mais vulnerável por você estar com depressão. A depressão é um assunto complexo e aí cabe a gente falar em um outro vídeo, mas se você estiver com depressão por carência de nutriente, então você vai precisar elevar esse nutriente. Então a B12, se pode dar depressão, você precisa saber também como está o seu nível de B12. Então, aliás, essas coisas que eu falo, muitas vezes é melhor a gente ir dosar mesmo, pegar um profissional de saúde que estude isso, que acredite, porque, por exemplo, tem profissional de saúde que mal pede vitamina D. Tem outros que acham que a vitamina D em nível 20 tá bom. Não tá. Eu nem falei de níveis aqui, tá? Então, vitamina D, se eu fosse falar, eu falaria para a pessoa, tenta chegar pelo menos em 50, 55. Se conseguir mais que isso, ok. Mas pelo menos 50, 55, mínimo 40, tá? Eu falaria isso. E era o que eu olharia para os meus exames e tentaria chegar pelo menos, tá? Vitamina do complexo B todo, tá? Então, para mim, não tem como falar de imunidade e não falar das vitaminas do complexo B e das vitaminas em geral, tá? Se você vai utilizar, por exemplo, vitamina D3, você vai precisar da K2. Elas trabalham de forma similar assim, em conjunto, para você conseguir levar a vitamina D para a parte do organismo que precisa, porque senão às vezes você toma e realmente não chega nas células que você precisaria,
tá? Então a K2 ajuda nesse ponto aí. O que mais que eu falaria de imunidade? Pô, aí dá pra gente pensar em suplementos, né? Em suplementos, por exemplo, você pode pensar... Tudo isso dá pra pensar em suplementos, tá? Até porque na alimentação você não vai conseguir a B12. E isso é um ponto interessante, porque muitas pessoas acham que porque elas comem carne, tá tudo bem. Não, muitas pessoas que comem carne têm a B12 baixa também. Até porque tem um ponto. Animal, a B12, vou falar rapidamente aqui, a B12, ela vem de bactéria, tá? E antigamente os nossos solos eram mais ricos e a gente conseguia realmente a B12 através dos nossos alimentos, porque vinha do solo daquelas bactérias. E os animais a mesma coisa. Só que agora os animais consumindo solos pobres, então eles também não ficam ricos em vitamina B12, tá? E o que acontece? Quem come carne consegue a B12 porque os animais são suplementados. Então, mesmo que suplemente, vai suplementar ou o animal ou você, mas vai chegar a você pela carne, se você consome carne, porque ele foi suplementado. Tá? Então você tem que entender isso, que é suplementação sim. Os animais não produzem vitamina B12. Então, tudo isso dá para pensar em suplementos. Todas essas coisas que eu falei, desses micronutrientes, tudo isso dá para pensar em suplementos. E não só dá para pensar, vai precisar pensar se você não está conseguindo pela alimentação. Vai precisar. Então muitas coisas dá para conseguir, outras não. O próprio magnésio transdérmico é suplemento, tá? Então é uma forma de suplementar via transdérmica. Isso é uma coisa importante que a gente precisa saber. A nossa pele absorve muitas coisas que a gente passa. Parece que em torno de 60% do que a gente passa absorve. Então se a gente está passando veneno na pele, isso vai entrar como toxina, vai entrar como metal pesado e tudo mais. Então a gente também pode, existem muitos tratamentos que é através da pele. Por exemplo, quando você cola aqueles adesivos que tem cheiro forte e tudo mais, aquilo é um tratamento através da pele, é transdérmico, né? E vai entrar ali no seu organismo, é por isso, aquilo funciona, tem uma ação. O magnésio é a mesma coisa. Outras coisas que dá pra gente pensar aí, é suplementar para a questão de melhorar a mitocôndria, né? Vai melhorar muito a energia. Então, o que dá para a gente colocar aí para melhorar as mitocôndrias? Coenzima Q10, PQQ, L-carnitina, que mais? Ácido alfa-lipoico. Então, já tem bastante coisa aqui só para pensando em mitocôndrias, né? Claro que é útil para outras coisas também, mas só pensando em mitocôndrias, já temos aqui algumas coisas. Então olha quanta coisa, eu já falei quase meia hora aqui só de conteúdo para você ir estudar e ver o que dá para fazer na sua vida para melhorar a imunidade. E aí entramos no outro ponto que eu sei que aí pega mais, que é, primeiro, tem várias terapias que realmente ajudam em vários níveis. Terapias que às vezes ajudam você a melhorar a sua biofísica, tá? Às vezes você não precisa de molécula tomar alguma coisa, você precisa melhorar a sua biofísica, a energia, né? A sua energia. Então tem tratamentos que funcionam nessa linha. Que mais? E tem coisas importantes que a gente precisa tirar que baixam a nossa imunidade. Então, se a gente consome, por exemplo, produtos que têm muito agrotóxico, vai baixar a nossa imunidade, sim. Se a gente consome coisas que têm muito cloro, por exemplo, água de banho, água de piscina, vai atrapalhar a nossa imunidade, sim. Poluição atrapalha também. Se a gente não cuida do sono, atrapalha também. Se a gente vira, né, sempre trabalhando de noite e tudo mais, atrapalha também. O que mais que atrapalha? Álcool atrapalha demais a imunidade. Então não tem como. Eu sei que é uma droga socialmente aceita, mas é uma droga. A sua célula ela não quer saber se você gosta ou não, se o efeitozinho é legal ou não, mas o que está chegando na célula é toxina. O álcool é visto como toxina. Claro que se você for usar níveis micros, como na homeopatia e tudo mais, não vai ter esse efeito, né? Porque também é um nível micro. O seu fígado dá conta de metabolizar aquilo. Mas quando você já bebe, já é outro nível de álcool, outro nível, outra qualidade de álcool, tudo muda, né? Então o álcool vai baixar a imunidade sim, a alimentação vai baixar a imunidade sim,
alimentos que prendem muito o organismo, por exemplo, alimentos ricos em amido, açúcares, vai baixar a imunidade sim. E açúcares, eu estou falando de todos os tipos, tá? Açúcares esses que a gente usa para ficar adoçando as coisas mesmo. Porque o açúcar que a gente deveria adotar é o açúcar natural que vem das frutas, dos alimentos e tudo mais. Qualquer outro açúcar é extra, e o seu corpo não vai entender muito, ele vai entender como açúcar. Aí você vai olhar índice glicêmico das coisas e tudo mais. Então, o açúcar é prejudicial, principalmente se você for falar de açúcar aí sintético, adoçante e tudo mais. Ah, eu vou emagrecer, quero usar adoçante. É um veneno para você. É muito mais fácil você mudar a sua alimentação do que você ficar inventando moda, tá? Isso vai baixar a imunidade sim. O que mais? Alimentação, né? Então essas questões de frituras, pô, tem que tirar, não adianta. Esses air fry da vida aí, péssimo também, péssimo. Isso é péssimo também para a saúde, até tá ligado com câncer. Então são coisas que parecem aí sutis, que não fazem nada e tudo mais, mas tem um grande impacto na nossa imunidade sim. Então, olha, sinceramente, aqui já tem tanta coisa que você pode melhorar na sua imunidade sem ficar recorrendo a medicamento, a essas coisas de farmácia, a outras coisas que indicam por aí. Então tem tanta coisa para melhorar a imunidade, para depois a gente falar, cara, nada disso deu certo, fiz tudo direitinho, nada disso deu certo, estou precisando de uma emergência aqui. Aí talvez, quem sabe, entre a alopatia, porque realmente você fez tudo ali e não deu conta, aconteceu alguma coisa, não sei, de repente você está num... Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, não tem nem como, estresse. Estresse realmente baixa a imunidade, tá? Então não tem como a gente negligenciar o estresse. E eu sei, vivemos numa era estressada, todo mundo é estressado aqui, e alguns mais, outros menos até, mas a gente tem que trabalhar o estresse, e aí tem coisas para a gente fazer que melhoram na questão do estresse. A própria respiração ajuda no estresse, a meditação ajuda no estresse, yoga ajuda no estresse. Se você também está fazendo exercício físico que você gosta, um esporte que você gosta, indo para a natureza, de repente fazendo um trek, montanhismo, bikes, ciclismo, né, de estrada ou de terra, mountain bike, o que for, de repente você está fazendo algo que você gosta, isso também vai trabalhar o seu estresse. Tá? Então tem tanta coisa que a gente pode fazer que a pergunta que fica no final é, a gente faz o mínimo pelo menos que a gente pode? E eu nem entrei em pontos de fitoterapia, tá? Que fitoterapia tem tanto em termos de suplemento ali, cápsula e tudo mais, como também a fitoterapia que você pode tomar de chá, e, enfim, tem bastante coisa aí que dá. Tem até uma erva que eu acho que chama erva da imortalidade, que ela também trabalha ali no... acho que ela ajuda bastante também na questão das mitocôndrias e tal, mas enfim, tem um monte de erva aí que pode ajudar, mas também não vamos complicar ainda mais as coisas, né? Porque já tem muita coisa que dá para fazer básica, para depois a gente pensar em assuntos que são mais difíceis. A fitoterapia não é fácil, não. Exige um conhecimento mais amplo aí da coisa. E tem que pensar em dose e tudo mais. Então até o básico, vamos fazer o básico: sono, água, exercício de respiração, jejum, limpezas, protocolos de limpezas, alimentação, mudança da alimentação, inclui, né, a inclusão de certos alimentos e a retirada de certos alimentos, de certas coisas que prejudicam o organismo. Ou seja, tem muita coisa, tá? Eu espero que esse vídeo aqui sirva bastante aí a quem precisar, que ajude muito de verdade, e recomendo que você vá fazer os seus estudos baseado aqui em várias coisas que eu falei. Você pega, anota e mergulha de cabeça, porque, olha, de novo eu falo, eu estou há anos estudando essas coisas, há anos praticando, há anos testando no meu corpo, vendo profissionais falarem, acompanhando vários estudos, estudando bastante mesmo. Então as informações não chegaram a mim assim de um dia para o outro. Então aqui eu fiz um apanhado de muita coisa, de muitos anos aqui. Muitos anos captando de várias fontes, testando e tal. Então agora é com você, pega, vai estudar, vai testar, vai
mudar o seu estilo de vida, não tem imunidade boa com um estilo de vida ruim, não existe isso. Pode tomar o que você quiser, o remédio que você quiser ou qualquer outra coisa, não existe imunidade boa com estilo de vida ruim, não existe isso. Então vai precisar mudar o estilo de vida sim, se você realmente coloca a sua saúde, a sua vida em primeiro lugar. Porque na minha visão, a saúde tem que estar no topo em primeiro lugar de tudo. De trabalho, de família, porque você sem saúde, você não tem nem família. Você não dá conta dos seus filhos, você não consegue ficar com a sua esposa, com o seu marido, não consegue. Então você precisa da sua saúde. Então, saúde em primeiro lugar sempre. Então você coloca ali a saúde em primeiro lugar, aí você vai querer mudar o seu estilo de vida sim, viver uma vida muito mais de acordo, né? É claro que a gente comete deslizes, tá? É claro que às vezes a gente vai dormir tarde, é claro que às vezes a gente esquece de beber água, é claro que às vezes a gente come uma porcaria, acontece. Então, esse é um ponto a se entender também. Mas quando é exceção é uma coisa, né? Agora, quando é regra, o jogo muda completamente. E não adianta querer colocar exceção de tipo, eu bebo um pouquinho de álcool só no final de semana. Não, todo final de semana isso é regra. Isso é regra, isso não é de vez em quando. Nem deveríamos colocar toxinas voluntariamente no nosso organismo, né? Vamos falando, tirando o ego, tirando os sabores ali, eu gosto disso, daquilo, é toxina. Então a sua célula vai entender como toxina, a gente não deveria colocar nada que a célula entenda como toxina. Básico. Mas enfim, tá bom? Então eu não vou prolongar mais. Já tem muito conteúdo aqui, espero que seja útil para você aí, que você aproveite bastante, que você melhore muito sua saúde, sua imunidade. E se você gostou, curte o vídeo para eu saber que foi útil para você. Se você tem dúvidas ou se você tem comentários, deixa aí nos comentários abaixo, né? Deixa aí nos comentários abaixo. E é isso. E a gente vai se falando e mais conteúdo vem por aí, tá bom? Então eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.